Então, o que nós vamos ver aí nesta aula é o Teorema de Tales. O que nós precisamos saber em relação ao Teorema de Tales? Dado um feixe de retas paralelas. Então, eu tenho aqui a reta R, tenho aqui a reta S, tenho aqui a reta T, posso ter uma infinidade de retas. E tenho duas retas transversais, a reta T e a reta U. O que nós precisamos saber nesse caso? Isso aqui é a aula 20, página 158. O que nós precisamos saber quando nós temos feixes de retas paralelas cortadas por transversais? Então, duas retas que interceptam um feixe de retas paralelas vão determinar sobre elas segmentos correspondentes proporcionais. Então, se eu chamar esse segmento de X, esse segmento de Y, esse segmento de Z e esse segmento de W, nós podemos escrever a seguinte constante de proporcionalidade de duas formas diferentes. Eu posso falar que X está para Y, assim como Z está para W. Ah, mas lá no ensino fundamental a professora não ensinou assim. Então, o que eu fiz? Eu considerei lado está para lado. Eu posso considerar da seguinte forma essa constante de proporcionalidade, que X está para Z, assim como Y está para W. O que muda? Nada. Se você multiplicar em cruz, multiplica isso aqui em cruz, vai ficar X vezes W igual a Y vezes Z. Multiplica isso em cruz, X vezes W é igual a Y vezes Z. Essa constante continua a mesma, é uma constante de proporcionalidade. Então, observa que eu fiz o seguinte, ó, o X está para Y, assim como eu tenho aqui o Y está para W. Eu posso considerar nesse caso que X mais Y está para quem? Para Y mais W. Então, nessa segunda constante de proporcionalidade, eu posso acrescentar aqui o quê? Que a soma dos numeradores, X mais Y, está para quem? Para Z mais W. Quem lembra de constante de proporcionalidade, nós estudamos aí na apostila 1, nós estudamos essa constante, tá? Então, isso aqui é o Teorema de Tales, quando nós temos feixes de retas paralelas, onde duas retas estão interceptando esse feixe. Vão determinar para nós, sobre esses segmentos, constantes de proporcionalidade. Nesse caso, se nós estudarmos as suas recorrências, nós temos o Teorema da bissetriz interna. Então, se eu tenho um triângulo qualquer, o que é bissetriz? Bissetriz é o segmento que divide o ângulo em duas partes congruentes, em duas partes iguais. Eu vou traçar então essa bissetriz, ó. A bissetriz então dividiu esse ângulo para mim em duas partes iguais, em dois ângulos congruentes. Nesse caso, nós temos aí também o Teorema de Tales. O que fala o Teorema de Tales? Observa que formou para nós dois segmentos distintos. E esses segmentos eu vou chamar aqui de M e vou chamar aqui de N. Aqui vai ser C e aqui vai ser B. Ou seja, se aqui é Bzinho, significa que esse vértice, portanto, é Bzão. Esse vértice, portanto, é o Czão. E esse vértice aqui vai ser o Azão. Isso que nós estamos estudando, portanto, é o Teorema da bissetriz interna.
que fala então o teorema da bissetriz interna? Que C está para M, assim como B está para N. Eu preciso saber como prova isso? Não, nada mais é do que uma recorrência do teorema de Tales. Eu preciso saber aplicar o teorema da bissetriz interna. Existe também o teorema da bissetriz externa. Só que nós não vamos fazer aqui no caso. Por enquanto nós vamos parar por aqui. Teorema da bissetriz interna. Então, quando nós estudamos projeções ortogonais, projeção ortogonal nada mais é do que a sombra. Lembrando, então, ó, esse M, se fosse uma projeção ortogonal, ele seria a sombra de C. Então, eu estou fazendo que C está para a sua sombra, tá? Lembrando que isso não é sombra, só para nós assimilarmos. E esse B está para quem? Para a sua sombra, N. Tá? Então, C está para M, assim como B está para N. Esse segmento vermelho nada mais é do que a bissetriz. Bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. No exercício 1, ele está pedindo para nós calcularmos o valor de x em cada figura, dado que as retas R, S e T são paralelas. Nós temos aqui a reta R, a reta S e a reta T. Obrigatoriamente o exercício precisa fornecer isso para nós. Se ele não fornecer, você não considera segmentos paralelos. Tem que ter essa informação no exercício, tá? Tem que ter essa informação. Então, esse exercício 1, eu vou falar, portanto, que esses segmentos, eles são dados da seguinte forma. Nós temos que aqui é 2x mais 1. Nós temos que aqui vale 6. Aqui vale 8. E aqui vale 3x. Que forma que eu vou montar essa constante de proporcionalidade? Fica a critério de vocês. 2x mais 1 está para 3x? Perfeito, vamos lá. Está para 8? 2x mais 1 está para quem? Para 3x? Para 3x, assim como 6 está para 8. 6 está para 8. Ah, mas eu poderia ter feito ao contrário, eu poderia ter feito que 2x mais 1 está para 6, assim como 3x está para 8, sem problema nenhum. Fica a critério de vocês. Multiplicando isso em cruz, nós vamos ter 8 multiplica quem? 2x mais 1. 2x mais 1. Que isso é igual a quem? A 6 que multiplica 3x. Fábio. Oi. A Isadora Araújo pediu para avisar que ela está indo na aula porque o irmãozinho dela nasceu. Tá ok, ah, que legal. Beleza. Felicitações. Nossa, Fábio, tão bonitinho, acabou de nascer. Então aqui é 6 que multiplica 3x. X vai ser 4? Vamos ver. O x igual a 4. Perfeito. Então, realizando a distributiva, 8 vezes 2, 16x, mais 8. É igual a quem? 6 vezes 3 é igual a 18x. Tudo que tem x para o primeiro membro, que não tem x para o segundo. 16x menos 18x é igual a menos 8. Então, nós temos aqui, no caso, menos 2x é igual a menos 8. Multiplica tudo por menos 1. Nós vamos ter 2x igual a 8.
Concluímos, portanto, que x igual a 4. Muito simples, muito tranquilo a resolução aí do Teorema de Tales.